Espírito és vencedor, venceste a morte, na vida és Senhor. Amém. Mas igreja amado Deus, Amém. boa noite. A palavra de Deus, ela é um elemento que nos leva a conhecer a vontade do nosso Deus, e só através dela podemos ser aperfeiçoados a viver com Deus. Sem a palavra de Deus, o homem ele passa a se perder espiritualmente dentro de Deus. A palavra fala que toda a escritura, ela é divina, quer dizer que ela é do alto, e ela é proveitosa para nos repreender, para nos corrigir e para nos tornar homens e mulheres para toda boa obra. E se você der uma olhadinha no Salmo capítulo 1, só para Salmo capítulo 1, ele, para nós ser uma pessoa bem-aventurada diante de nosso Deus, é preciso a gente, a cada momento, ver os conselhos que Deus, o divino Deus, tem nos dado para a gente poder estar fazendo a sua vontade. E em Salmo 1 ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem, quer dizer também não, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a preocupação de Deus é nos guiar, e nos tirar do meio daquela vida que a gente tinha, para a gente poder estar fazendo a vontade dele. Aí ele vai falar aqui no versículo 2, antes, o homem bem-aventurado, antes o seu prazer é estar na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Antes eu entendia esse texto como uma simples leitura que a gente faz todo dia nas Escrituras. Todo dia a gente faz aquela leitura, mas aqui o salmista está dizendo pensar, meditar, para não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda daqueles que escarnecem do nosso Deus. Então ele vem chamando nós a começar, no decorrer de um culto como esse, da nossa oração, a gente tirar algum princípio e começar a pensar sobre aquele que o irmão falou, que o irmão trouxe para nós, e começar a analisar realmente se a pessoa que está aqui está trazendo a verdade, está trazendo realmente os conselhos de Deus, a vontade de Deus. Por que, irmão, isso? O que ele vai falar no versículo 3? Porque esse homem bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto à corrente da água, que no devido tempo dá seus frutos, e as suas folhas não murcham quando vier a sequidão. Ele diz que nós
não se detém, mas medita na obra do Senhor, nós somos capacitados a estar sempre pronto. Uma árvore frutífera, uma árvore que está sempre verde, uma árvore que tem, como Paulo falou ontem, vida, alimento para dar quem está precisando. Mas as pessoas que se detêm no caminho dos pecadores, as pessoas que se assentam na roda dos escarnecedores, ele é o ímpio. O ímpio são assim, não porém são como pedra que o vento dispersa. A pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ele não vai obedecer. Não tem a fé firmada nas coisas de Deus. E hoje, irmão, cada um de nós estamos vivendo o quê? Uma batalha espiritual. Aqui você não está vendo nada. Mas nós estamos vivendo em dois mundos. E precisamos ficar cientes que nós estamos vivendo no mundo físico, mas também estamos vivendo no mundo espiritual. E nesse mundo espiritual está havendo batalha. Quando é que eu vou para o mundo espiritual? Quando eu estou meditando. E quando vem algum dardo inflamado do maligno, eu vou estar com o meu escudo da fé levantado, para poder não ser atingido. Porque quando você vê Jesus sendo no batismo, o que acontece? Jesus é levado para ser tentado como ser humano, como nós. E o inimigo ele começa a mostrar as necessidades do homem para Jesus. Jesus, tu está com fome. Ele sabia, ele estava animado com Jesus. Jesus ali 40 dias, noite e dia, com fome. E além disso também estava com sede. E o tentador, ele chega com um prato feito, uma coisa boa, uma solução. Mas Jesus era um homem bem-aventurado. Mas por quê? Porque ele estava meditando nas coisas de Deus. Ele sabia. E no momento que o tentador deu o primeiro bote, ele fala aquela palavra maravilhosa que nem sonho com faz de tudo. Mas de toda palavra. Então é isso, irmão. Nós, a nossa vivência realmente espiritual é através da palavra de Deus. É meditando, é ouvindo, é pesquisando, é se aprofundando, é pensando sempre nas coisas normais. Sempre pensando que a qualquer momento Jesus pode vir. E o ato que eu estou fazendo pode realmente me prejudicar. Muitos não pensam que o crente perde a salvação. Muitos aí pensam que o crente não perde a salvação. Mas Jesus, ele disse: olha, eu venho como ladrão. Quando você não estiver esperando, eu venho. E aqui, esse salmo ele vai mostrar que o desobediente, o ímpio, ele não vai permanecer, versículo 5, o perverso não vai permanecer no juízo. No juízo ele não vai prevalecer, ele não vai passar adiante.
Mas o que ele fala? E nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio é morte. Então, esse salmo, ele me trouxe assim, para pensar. Eu digo, Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma lição. Eu posso estar falando que o Senhor quer que eu fale, para nos alertar que a gente realmente está fazendo. Deus conhece a nossa fraqueza. Deus conhece aonde nós estamos decaindo. E ali Ele nos ajuda a realmente a ter confiança na sua palavra. E o apóstolo Paulo, lá na sua carta, capítulo 6, ele vai dizer como realmente eu e você podemos estar prontos para que quando Satanás ele vier investir na nossa vida, a gente possa estar pronto. Capítulo 6, versículo 10. Efésios. Capítulo 6, versículo 10. Então, no Salmo diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém nos caminhos dos pecadores, mas seu prazer está na lei do Senhor e dessa lei medita de dia e de noite. Então, o salmista ele chama atenção. E Paulo ele vai falar aqui para os irmãos da cidade de Éfeso, capítulo 6, do livro de Efésios, versículo 10, como nós vamos estar prontos no decorrer da nossa vida espiritual. Porque nesse momento está acontecendo uma batalha. Satanás ele não está preocupado com quem vai pôr a carnaval. Ele não está preocupado com esse pessoal. Ele não está preocupado com aquelas pessoas que estão no bar. Tem espírito decaído lá, juntamente com eles tem. Mas os piores demônios, ele vem querer pegar aqueles que já foram resgatados por Cristo. E aí que cada um de nós devemos nos preparar. Vamos ouvir a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 10. Quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal da região celeste. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, depois de ser vencido, tudo permanecer inabalável. Estais construídos, cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para que isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então esse é a vontade de Deus. Paulo ele vai mostrando aqui os irmãos da cidade de Efésios que o inimigo está ao nosso redor. O inimigo está lançando dados informados. E cada um de nós devemos estar revestidos com o poder de Deus. Veja comigo, versículo 10. Quanto mais, irmão, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Devemos estar fortalecidos no Senhor. Então, como eu posso ficar fortalecido no Senhor? Salmo 1, meditando nas coisas de Deus. Salmo 1. Eu posso me fortalecer no Senhor através da palavra, lembrando os avisos que Ele me dá no decorrer da semana. Porque no decorrer da semana eu não vou estar com vocês. No decorrer da semana eu vou estar sozinho. No decorrer da semana eu vou estar com aquelas pessoas que não conhecem a Deus. No decorrer da semana eu vou estar com o escarnecedor. No decorrer da semana eu vou estar sentado junto daquele que não tem a Deus. E vem conselho, e vem piada, vem tudo, irmão. E o que eu tenho que fazer? Ficar, a palavra disse, pois, sai e medita nas coisas de Deus para ser um bem-aventurado. Irmão, o bem-aventurado que está meditando nas coisas de Deus, ele está pronto a falar de quem? De Deus. Por quê? Porque ele medita, ele não só lê, ele começa a meditar. Ele começa a realmente a falar. E contra o mundo, e contra as pessoas que falam com a gente. Às vezes nós se tornamos chatos. Lá no meu trabalho eu sou chato. Porque às vezes eu não participo de uma reunião. Lá, às vezes é preciso participar das reuniões dos professores, mas eu sei aonde eu vou me meter. Aí eu prefiro, às vezes, meditar. Porque, irmão, eu sou fraco. Eu sou um ser humano carnal. E se eu não tiver aqui, como Paulo diz, quanto mais, irmão, fortalecei no Senhor. Então, eu tenho que me fortalecer no Senhor. Eu tenho que estar buscando alimento do Senhor para eu me tornar forte. Mas, mesmo assim, forte, fortalecido no Senhor, é o perigo. Porque a gente não tem, de maneira nenhuma, de baixar a guarda. Ele diz aqui, no versículo 11, revestir de toda a armadura de Deus. Deus, Ele tem uma armadura para dar a nós. Ele vai falar de verdade. Por que verdade? Porque você vai ser verdadeiro e vai contra a mentira.
pedrado. Ele vai falar também do calçar os pés com a pregação do Evangelho. Uma das coisas que a gente está fazendo aqui, os pessoal estão nos conhecendo. Mas ontem nós fomos na rua, sem ser de trás da outra, e lá eu e o irmão, nós tínhamos a capacidade de conversar sobre duas almas. Mas conversemos, levemos a pessoa a pensar. E uma das coisas que eu achei interessante, que eu fiquei assim pensando lá em casa, se o pessoal olhar para mim, quantos anos tem de crente? Eu nem sei, né? Eu estava 30 anos, mas eu tenho mais que isso. 30 anos. Duas pessoas perguntaram a mesma coisa. As duas pessoas que mais perguntaram nada. Então, a gente tem que começar a se mostrar para o povo dessa maneira. De estar fazendo a vontade de Deus. Então, essa é uma maneira de estar vestindo a armadura de Deus. E olha só o que ele vai falar aqui: revestir de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra a cilada do diabo. O diabo ele tem armadilha, ele tem artimanha, ele tem meia verdade. Quando ele chegou com Jesus, ele chegou com meia palavra da verdade. Mas ele citou as Escrituras, mas não citou o contexto das Escrituras. Como Jesus, quando ele disse, está escrito, se tu pular, os anjos que vão te consolar, vão te apoiar. E nenhum de nós sofreu dano. Aí Jesus também disse no contexto lá, não tentará ao Senhor teu Deus. É interessante isso. Então, nós temos que começar a revestir de toda a armadura de Deus, para poder vencer a cilada, as armadilhas do diabo. Ele insiste, ele é mais poderoso do que o ser humano. Ele viu a glória de Deus e se revelou e veio de Paté. E ainda 12, como diz o capítulo 12 de Apocalipse, uma cauda, um terço das estrelas. Que das estrelas, você olhando lá, são os anjos. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Mas ele tem aliados para nos prejudicar, nos atrasar na vida espiritual. Ele tem. Versículo 12. Por quê, irmão? A nossa luta não é contra o sangue e não é contra a carne, e sim contra os principados e as potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui ele fala duas coisas. Ele fala do físico, que estamos aqui debaixo dos poderes dos políticos, que qualquer político a qualquer momento pode mudar aqui a nossa adoração. E nós sabemos disso. Sabemos que hoje é liberado o casamento daquelas pessoas que têm menos filhos. Mas liberado por quem? Pelos poderosos, pelas forças do mal.
das regiões celestes. Aqui hoje nós estamos no primeiro piso, que é a terra. Nós estamos no primeiro piso. Mas existe a região celestial, que está tendo uma batalha. E nós precisamos estar em oração. Oração. Precisamos estar. Eu tenho que orar, irmão, para minha família não me matar. Eu tenho que orar pelos irmãos da igreja. Eu tenho que pensar meu nome, orando. Eu tenho que orar agora também pelo grupo lá que tem lá na Grande Portugal. Temos que orar. Porque o mal ele vai realmente trabalhar. E eu vejo aonde a gente pode ficar puro. É agora. A gente pode se purificar agora. Depois que a gente morre da carne, a gente, por outro lado, se a gente morre de pecado, não tem condição de nós purificar. A nossa purificação é agora, através do sangue. Então, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas vai aparecer, nesse evangelismo que estão fazendo, pessoas que vão entrar na igreja. Pessoas que vão ir contra o pensamento do Senhor. Como já passamos e sabemos. E a gente tem que estar capacitado, saber que não é a pessoa, mas uma entidade que está fazendo aquilo que é pessoa. Então precisamos estar prontos. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para possar resistir o dia mau. O que Jesus ensinou sobre o dia mau? O dia mau é hoje. É hoje. Eu me lembro que eu estava aqui pregando e meu pai estava morrendo. A noite para mim foi diferente. A noite para mim foi de tristeza. A noite para mim foi de preocupação. O dia mau chegou. Mas pode acontecer várias coisas, irmão. E qual é o dia mau? Às vezes ele faz plano para não amanhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Jesus disse, só basta o que de hoje. Basta o que decidi de hoje. E decidi de hoje. E aí dá certo. É assim que devemos estar sabendo que tem um dia mau. Portanto, tomai a armadura de Deus, para possar resistir o dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Depois que venceu aquele dia mau, irmão, você não tem, é inabalável. Tem que existir e tem que continuar. Tem que continuar. Eu conheço aqui um irmão que cresceu, está crescendo na tribulação. Está crescendo na tribulação. Devagarzinho, mas está crescendo na tribulação. Nas perseguições, nas coisas, mas está crescendo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14. Estais, pois, firmes e cingidos com a verdade.
está cingido com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, não nos peso nem nos medidas. No momento que eu pecar, eu tenho que receber o que eu mereço. No momento que eu erro do pecado, eu tenho que receber o que mereço. Então é isso. Verdade e justiça. Que está precisando das igrejas, principalmente das igrejas do Senhor. Está precisando de pessoas que vão fazer o Mateus 16, 18. Vai lá na casa do irmão, irmão, tu pegou contra mim, e aí? Vamos se ajeitar? Aí o irmão, não. Não, mas não. Então chama mais um irmão. Sabe assim? Chega lá, irmão, o irmãozinho, resgata aquilo que eu orava lá no pecado. Aí o irmão, não está em casa, pode. Ele, então vamos levar para a igreja. O que ele precisa, irmão, é ligar na terra. Mas a gente também tem a capacidade de ligar no céu. Por quê? Porque senão, o que acontece? Eu vou me acostumando. Eu vou estar trazendo coisas em pecado. Em evidência, em pecado. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Devemos estar calçando nossos pés com a preparação do Evangelho. Como assim? Evangelizando, levando a paz para o povo que não tem paz com Deus. Porque lá na própria carta aos Efésios, o que ele fala lá no capítulo 2? Naquele tempo, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós, essas pessoas estão na mesma situação. E se eu não me exigir com a verdade, não ter justiça na minha vida e não calçar os sapatos para evangelizar, eu não estou vestindo realmente a couraça da justiça. Eu não estou me revestindo de Deus. Deus, ele quer que a gente se revista dele. Então ele manda cada um de nós buscar essa vestimenta. E no versículo 16, embrasando sempre o escudo da fé. Sempre o escudo da fé levantado. Quando Paulo ele traz essa demonstração aqui de um cavaleiro medieval vestido com essa armadura, ele estava olhando para aquele soldado que estava com ele na cadeia. E ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo isso para os irmãos dessa cidade. Dizendo, irmão, se revisa como um soldado, vai para a batalha, porque você está numa batalha. Nós estamos vivendo uma batalha. Então ele manda, embrasando-se o escudo da fé. Por quê? Porque o diabo ele vai lançar. Ele vai lançar as ideias. Ele é cheio de ideias. Ele vai lançar as ideias. No tempo passado aí, teve algumas ideias. A ideia de Deus é a gente
chegar e mostrar a verdade, calçar esse capacete, calçar esse sapato e se preparar para a batalha. Embrasando sempre o escudo da fé, que podeis apagar todos os lados provados do maligno. Irmão, se você sai de casa, pode se preparar, que você vai encontrar pessoas que conhecem a Bíblia. Pessoas que não se submetem, mas que dizem assim para nós: um dia eu vou, um dia eu mudo. Isso é não sei guerra. Tem pessoas que, como o cara falou ontem, parece que fez seminário para conhecer a Bíblia. E comecei a da primeira vez, ele está com raiva. Eu digo, mas está isso que está escrito também na sua Bíblia. Então, depois ele mostrou, aí eu continuo a falar. Então, irmão, nós temos que se preparar, porque o diabo ele vai lançar contra a sua fé. E quando eu falei que Paulo estava olhando para o soldado romano, quando ele levantava o escudo cobria todo o seu corpo. Então a nossa fé, irmão, tem que ser baseada na palavra de Deus e na verdade. Hoje, a igreja do Senhor precisa acreditar, porque a igreja de Cristo, ela precisa acreditar que o batismo salva, que o batismo é o evangelho de Deus. E quando eu tiro o batismo e faço um pouco do batismo, eu estou tirando a justiça de Deus, eu estou tirando o poder de Deus daquela pessoa. E essa pessoa, irmão, só é salva através do evangelho. O que Paulo me fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do ímpio. De fé em fé, o justo viverá pela fé. Mas o que? No evangelho. Eu acredito que Cristo morreu pelos meus pecados. E eu morri juntamente com Ele. Você acredita? Então eu acredito que eu recebi o perdão dos pecados. E eu fui lavado com o sangue de Cristo. E o Espírito Santo teve a capacidade de descer lá do céu para a minha vida, que se tornou pura naquele momento. E Ele me ressuscitou. E me deu uma vida novamente com Cristo. Porque eu tinha perdido, eu era separado. Eu era morto espiritualmente. Então, esse evangelho que eu e você devemos anunciar ao povo aqui. Porque tem muita gente dizendo: você tem fé em Cristo Jesus, fique de pé, levante sua mão. Nem verdade. E nem verdade. Então, aleluia. Versículo 18. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Devemos estar realmente pegando essa espada, que é a palavra de Deus. Um dia essa espada, irmão, ela está sendo destruída. O celular aí já destruiu o rádio, já destruiu o telefone, já destruiu fita, já destruiu um bocado de coisa. E por último, o que ele quer destruir é a Bíblia. Ele não quer que você ande
E nós, como filhos de Deus, nós estamos entrando nessa. Eu posso muito bem ler a Bíblia aqui, no celular, botar o celular no bolso, e entrar dentro do momento. Um dia o irmão queria errar, queria sair com uma mulher, e a irmã lhe dizia: o que você está fazendo? Ei, mas você vai errar a Bíblia para mim? Eu digo: como é que é? Leva a Bíblia para mim. Por quê? Quando tu vai, tu não pode errar a tua Bíblia, não. Aí ele pensou, para casa. Isso aí é muito bom, mas é muito difícil. Vamos fechar no versículo 18. O mandamento aí, que devemos estar em todo o tempo, em oração, suplicando, em todo o tempo, mas não através da nossa carne, mas através dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Porque nós não sabemos orar. Mas se o que vem em Espírito, o Espírito Santo, ele vai falar para Deus: Deus, não dá esse carreiro não, que ele vai dar carona assim. Dê uma bicicleta aí, faça isso. É isso, irmão, que Deus, Ele quer que a gente esteja em oração, vigiando e perseverando e suplicando por todos os santos. Você é santo? Então, nós devemos estar suplicando a Deus para me guardar de tudo. Página 30, cântico 202. Senhor, marchamos-se, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Deus, Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Deus, que possamos nos fortalecer não nas nossas forças, mas na força do Senhor, sabendo que nós precisamos nos proteger e atacar com as armas de Deus, não as nossas.
Às vezes a gente faz nossas próprias armas e as nossas próprias defesas, mas como o mundo se vê, nós temos a palavra, nós temos a missão que o Senhor falou para nós temos os santos orando por nós, uns pelos outros, e nessa batalha, irmãos, o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Que possamos nos fortalecer no Senhor. Quarta-feira estamos aqui, culto de doutrina, estamos estudando em Deus. Tem o evangelismo ontem, que está orando por essa comunidade, esse bairro, a qual nós estamos aqui, sendo luz e sal, estamos aqui congregando nesse espaço físico. A nossa adoração, Senhor, não depende desse lugar, mas como estamos aqui, que possamos estar intercedendo por esse povo. E no dia que alguém quiser se converter aqui nesse bairro, a igreja do Senhor vai estar aqui presente, operante, firmando a palavra do Senhor na vida daqueles que precisam ser salvos. Vamos orar ao Senhor. Vamos estar orando, irmãos, a oração está acontecendo na casa da irmã Marta, na casa da mãe do irmão Antônio, como se está sendo uns pelos outros. O irmão trouxe bem. Nós temos a batalha, temos as ferramentas para lutar, nos proteger, mas ele fecha a oração dos santos. É muito importante. Nós precisamos de oração. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter usado o privilégio de estarmos na tua presença para te glorificar, te exaltar e te agradecer. Senhor, não dependemos desse prédio, não dependemos de nenhum espaço físico, a nossa adoração é espírito e verdade. Mas estamos aqui nesse local, Senhor Deus, tu sabe de todas as coisas. Aqui tem famílias, aqui tem crianças, tem jovens, tem pessoas, Senhor Deus, que podem ser alcançadas. E aonde quer, Senhor Deus, que a planta dos nossos pés pisados, Senhor Deus, vai ser tomada, Senhor Deus, pois é essa promessa. Nós vamos andando, levando vida, esperança, trazendo a tua palavra, a qual estamos confiando. Que possamos, Senhor Deus, ser o teu exército, operante, Senhor Deus, segundo a tua vontade, buscando fortalecimento em ti, Senhor Deus. Que nós não venhamos confiar na força do nosso próprio braço, enganoso é o nosso coração, Deus, mas que possamos nos entregar cada vez mais a ti. Seja conosco. Abençoa a tua igreja que se encontra em cada lado, Deus. Abençoa cada família. Abençoa cada um de nós, pois nós carecemos de ti. E que hoje e sempre o teu nome vai ser glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos. Em nome de teu filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.